Hoje é dia 17 de maio, hein? Agora são 16 horas mais 4 minutos. Esse é o Portal Nova 15, a sua rádio, notícias e TV. Está entrando no ar mais um programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até às 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso convidado, tá? Nós estamos ao vivo através da plataforma Facebook, Instagram, YouTube, nosso site e também para os ouvintes que nos acompanham pelo aplicativo Radiosnet. Pode mandar sua mensagem também para nós através do nosso WhatsApp, que é o 19999291015. Olha que facinho que é o telefone nosso, hein? Pode mandar sua mensagem para cá que nós vamos ler para os nossos convidados, viu? No programa anterior, no Frente a Frente, houve um probleminha lá no Facebook que a gente não conseguiu acompanhar todas as mensagens que vocês passaram, mas já respondi todo mundo e o nosso convidado também vai dar uma atenção para cada um de vocês que mandou a sua mensagem e não foi lida no programa ao vivo, tá? E eu vou apresentar quem é o meu convidado de hoje. Uma pessoa muito especial veio aqui bater um papo com a gente. Ele é empresário, ele é mestre em economia internacional, mas a paixão dele nos últimos tempos tem sido a escrita, viu? E hoje ele veio aqui para falar um pouco mais sobre esse último trabalho que ele está desenvolvendo, que ele está lançando, que é o Memórias de um Bipolar. Seja bem-vindo ao programa Trocando Ideias, Wagner Lopes! Boa tarde, Mariana. Eu queria agradecer a você, agradecer aos ouvintes pela oportunidade de eu poder falar um pouco de mim. É sempre bom receber escritores, artistas talentosíssimos aqui da nossa cidade para bater um papo com a gente, para trocar uma ideia e falar um pouco desses projetos que estão acontecendo, né? Wagner, a pergunta que não quer calar. Como surgiu a ideia de escrever o Memórias de um Bipolar? Conta para nós. Começou com a pandemia. Muitas coisas aconteceram de mal na pandemia, mas algumas coisas foram boas, pelo menos na minha vida. É o seguinte, eu já estou com 70 e a família achou que era hora de eu me aposentar. Passar o comando da nossa empresa para meu filho e eu ir para casa. Mas a minha filha, que sempre soube do meu gosto pelo escrever, eu já tinha escrito, né? Eu já tinha, há uns 15 anos atrás, eu já tinha escrito um romance totalmente ficcional. Então ela achou que, pai, por que você não escreve de novo? Volta a escrever. Mas aí não estava vindo assim nenhuma inspiração, um tema para poder escrever um livro, como aconteceu com o Velho Bagaço, que foi uma coisa que parecia que já estava pronta na minha cabeça. E eu fiquei um pouco disso para ela e fiquei pensando o que poderia ser feito. Quando ela mesmo me disse, poxa, a vida que você levou, por que você não escreve sobre sua vida? Aí, nessa altura, eu já estava participando no Face com alguns grupos de pessoas com distúrbios mentais. E achei que seria uma boa ideia. Seria uma coisa interessante de fazer. Comecei então a sondar um pouco os grupos sobre a ideia. Comecei a postar alguns textos. E a receptividade foi muito boa e me encorajou realmente a escrever a história da minha vida. E é assim que surgiu Memórias de um Bipolar. Esse é o primeiro volume. Eu vou até os 11, 12 anos. E acredito que até chegar aos 70 deve vir por aí mais uns 40, mais uns 4 volumes para contar a história toda. Foi assim, Mariana. Foi bem em função da pandemia. De eu poder me dedicar a uma paixão que eu tenho, que é ler e escrever. Assim surgiu Memória de um Bipolar. E muito também assim, com a vontade de ajudar os meus amigos bipolares. Contar uma história de um ângulo um pouco diferente daquele que sempre é contado, sabe? Como o bipolar, o sofredor, a amargura, e aí por diante.
Eu quis mostrar que tem, isso existe, mas também existe outro lado. E eu acho, pelo menos para mim, suficientemente bom para que eu possa olhar para trás e falar: minha vida valeu a pena, mesmo sendo bipolar. É isso. Ô Wagner, e como que você se descobriu bipolar, vamos dizer assim? Como que foi essa descoberta? Se você quiser compartilhar com a gente um pouco sobre o distúrbio. Sem problema, Mariana. Veja, como já é de conhecimento científico hoje de todo mundo, a bipolaridade é basicamente hereditária, é uma coisa genética. No meu caso, a minha avó era bipolar. A gente naquela época não tinha nenhuma noção disso, a gente só percebia as depressões dela. E meu pai é o bipolar do que nós chamamos hoje bipolar tipo 1, que é assim, existem várias gradações de tipo de bipolaridade, isso que as pessoas precisam entender. Existe, por exemplo, o tipo 1, que é o mais forte, é o mais drástico de todos. É aquele bipolar que ele tanto tem a depressão profunda, quanto ele tem a euforia, o êxtase, quase a loucura. Tão autossuficiente ele se sente. E eu cansei de ver meu pai passar por essas fases, cometer as loucuras que ele cometia na fase da mania, ficar na cama na fase da depressão. E eu percebi assim, que eu tinha depressão, mania não tinha. Mas é sempre meio difícil a gente aceitar essas coisas. E eu fui até os 33 anos sem assumir que eu tinha um problema, fosse ele qual fosse. Então eu tive com alguns psiquiatras muito bons e eu fui diagnosticado como bipolar, do tipo 2. Tipo 2, então, o que é? É aquele que tem uma depressão praticamente igual à do tipo 1, mas a fase da mania, que é a fase da euforia, o bipolar tipo 2 ele tem a hipomania, que seria assim, uma fase em que você está meio no auge, você está se sentindo muito bem, você produz, você cria, você inventa, você é destemido, mas assim, num grau bem inferior ao do meu pai. Eu costumo dizer, brincando, que meu pai, quando estava na mania, ele chegava a Deus. E é sério, gente, ele se sentia Deus. Ele chegava a falar isso. Agora eu, na hipomania, eu acho que eu chego a São Pedro, no máximo. não ouso chegar a Deus. Então, depois dos 33, quando eu tive esse diagnóstico, a partir de então comecei a me medicar regularmente. Mas veja que ainda estava na época, a medicina ainda não estava bem desenvolvida para os bipolares. Para vocês terem uma ideia, eu não fui diagnosticado como bipolar. Eu fui diagnosticado como psicótico maníaco depressivo. O bipolar veio depois. Aí achar procurando o politicamente correto, então passaram para distúrbio bipolar. Mas não muda nada. E aí os medicamentos ainda eram muito poucos. Basicamente era o lítio, que é a bandeira do bipolar, que é um sal, né, que é um estabilizador. Ele não é um antidepressivo. Ele não vai te tirar da depressão. Ele vai te equilibrar. Quando você está na depressão, você tem que tomar um antidepressivo. Aí tem uma outra diferença acentuada entre o tipo 1 e tipo 2. O meu pai, tipo 1, quando tomava antidepressivo, ele saltava no ato para a mania. Ele ficava alucinado.
Então, os médicos tinham um maior cuidado, e hoje, principalmente, que isso já é mais conhecido, eles têm o maior cuidado em receitar antidepressivo para bipolar tipo 1. Já eu tomo antidepressivo normalmente. Normalmente a minha medicação é um antidepressivo e um estabilizador. E assim vou tocando. E Wagner, você falou que não tem só um tipo de bipolar, tem outros. Veja, Mariana, a verdade é que agora tem saído alguns trabalhos. Existe um espectro muito grande de manifestações que são relacionadas ao bipolar. Muitas coisas que antes eram diagnosticadas como toque ou como esquizofrenia ou coisa assim, hoje está sendo classificada como bipolar. Então, é bem ampla a gama. Eu que, por exemplo, eu tenho muito contato com esse pessoal por causa dos grupos e a gente troca muita ideia, eu vejo a diferença, assim, de mim para um outro que também é bipolar e de um para outro. Você vê uma diversidade muito grande, muito grande. Esses dias, uma amiga minha de um desses grupos estava falando que quando ela era adolescente, ela se autopunia, mas autopunia a nível de se cortar, de bater cabeça na parede. Isso era uma coisa que eu desconhecia, eu achava que fosse algum outro problema. Aí fui estudar o assunto e descobri que é característico de alguns bipolares na idade da adolescência ter esse comportamento, que eu não tive nada desse tipo. E o que é a mania e a hipomania que você fala? Então, a mania é você virar Deus. É você fazer loucura. Você sai de si. Você vira uma outra pessoa. Você não tem mais medo de nada. Você não tem mais travas. Você não tem mais nenhum guideline para te ligar, para te orientar. Você se acha o máximo. Você se acha, como eu disse, meu pai chegou a se achar Deus. Uhum. Tem um fato engraçado. Eu gosto de contar uns fatos engraçados Por da favor, bipolaridade, compartilhe. porque para não ficar uma coisa triste, só triste. Sim. Meu pai estava em São Paulo, foi visitar uns parentes meus em São Paulo. Naquela época ele morava em Barretos e ele entrou na fase da mania. A minha mãe, desesperada, me ligou. Eu já morava aqui em Piracicaba. Me ligou para que eu fosse buscá-lo em São Paulo e levá-lo até um sanatório, que é um outro fato corriqueiro. O bipolar tipo 1, na mania, fatalmente acaba num sanatório. Não tem muito como escapar. O hipomaníaco não chega aí para um hospital, você resolve em casa. Mas continuando, eu então fui para São Paulo buscar meu pai. E íamos para Ribeirão Preto, que era onde tinha essa clínica. E eu levei comigo um tio, meu tio Abdo, que era casado com uma irmã da minha mãe. Porque sozinho com meu pai na estrada ia ser meio complicado. E fomos de São Paulo para Ribeirão. Naquela época era só em Anguera. E chegou lá pelas tantas, meu pai resolveu dirigir o carro. Quer dizer, era fatal. Com o movimento da rodovia e ele do jeito que ele era, porque às vezes ele pulava para outra faixa e ele dava de frente com o outro, mas ele achava que era o outro que tinha que sair da faixa. Ele estava certo. Sim. Então, eu comecei a argumentar com ele. Não, mas fica tranquilo, não deixa que eu vou guiando, você está cansado. E ele, meio irredutível. Aí meu tio teve uma sacada assim de gênio. Ele lembrou e falou: Toninho, você ontem me disse que era Deus. Desde quando Deus dirige? Ele tem motorista, ele tem um filho dele, Jesus Cristo, guiando. E você acredita que ele caiu? Ele, você tem razão. E aí eu pude, como Jesus Cristo, pude dirigir até Ribeirão Preto sem maiores problemas. Olha, que...
Ai, meu Deus, Wagner, cada história, não? Tem coisas assim. Meu pai tinha coisas. Ele adorava revelar os segredos da família quando ele estava na mania. Aí era um tedéu. E ele jogava na cara da pessoa. Você fez isso, você fez aquilo. Assim. Viu, Wagner? Então, e só usando o link, a hipomania, você. Um outro exemplo. Meu pai na mania, ele gastava dinheiro assim, adoidado. E chegava, às vezes, ele chegou a comprar fazenda em Barretos. Evidentemente, sem dinheiro para tudo, né? Depois que passava a fase, aí que era o problema. Mas ele chegava a comprar fazenda e comprava coisas assim que você não imagina. Eu, por exemplo, quando estou na hipomania, eu preciso também comprar alguma coisa. Eu tenho que comprar, é compulsível. Você sente aquela necessidade de gastar, de comprar. Mas eu vou pro shopping, compro uma camisa, compro 3, 4 cuecas, fico feliz da vida. Volto para casa tranquilo, só que não tem mão de guardar cueca em casa. E essa é uma diferença bem assim, sutil entre entre a fase da mania e da hipomania. A hipomania é mais fácil de lidar. As pessoas que estão ao redor. Eu, com a idade que estou, já tenho um certo controle da minha hipomania, de percepção de quando ela está assim se instalando, que eu chego a avisar meus filhos, principalmente minha filha. Olha, eu tô entrando na hipomania. Então eles redobram os cuidados que normalmente têm para não permitir que eu faça muita besteira. Mas por outro lado, a hipomania é bastante complicada porque ela é insidiosa, sabe? Ela, por não se manifestar muito como se manifesta na mania, às vezes ela passa despercebida e você faz besteiras e só vai dar por fé depois que você saiu. Aí o estrago já está feito. Entendi. Ô Wagner, você sabe que o pessoal manda mensagem para nós enquanto nós estamos fazendo o programa, né? Então nós vamos dar um alô pro pessoal que está nas nossas redes sociais, mandar um boa tarde. Vamos lá. Alô, alô. Alô, alô. Olha aí, Cristiane Jonani dos Santos mandando boa tarde. Vander Galvão, querido, mandando boa tarde pro convidado também. José Roberto de Gaspari, sempre acompanhando o programa. Paula Toledo também mandando boa tarde. Marcos Alves também mandando super boa tarde. Maica Selle, boa tarde, pessoal do estúdio. José Roberto Cachucho, boa tarde, galera. Olha só, o Edson Leite também mandando boa tarde, Adriano Brito Miranda, o Theo Brenelli, todos mandando boa tarde, e a Cristiane Xavier também mandando boa tarde. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta, fica ligado. Nova 15. Ligue na Melhor e entre nesse clima. O Portal Nova 15 atua há quase 2 anos no mercado da comunicação audiovisual. Nesse período, conseguimos alcançar margens de mais de 3 milhões de visualizações, com programação dinâmica e variada, levando alegria e informações para muitas famílias, sempre online e sem fronteiras. Firmamos inúmeros parceiros que conosco geraram resultados positivos econômicos no quesito publicidade. Hoje, consolidado e com muita responsabilidade, o Portal Nova 15 te convida a ser um novo parceiro e anunciante em nossas plataformas. Para saber mais, ligue 19 97423 7700. 19 97423 7700. Portal Nova 15. A sua propaganda viraliza. Você sabia que o consórcio é a opção mais inteligente para adquirir um bem ou serviço? O consórcio não possui juros e você pode se programar para como e quando conquistar o seu sonho. Aliás, a Atual Consórcios irá lhe ajudar a realizá-lo. A Atual Consórcios, que é em Piracicaba representante autorizado Rodobens, possui planos para imóveis, automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas agrícolas e até para cirurgias plásticas, com atendimento personalizado e consultoria especializada.
A Atual Consórcios possui profissionais capacitados para lhe oferecer a melhor opção de crédito de acordo com sua necessidade. A Atual Consórcios está localizado na Galeria Cidade Alta, sala 39, próximo ao Pão de Açúcar. O telefone da Atual é o 19 3302 6757 e o WhatsApp 19 99207 9369. Pensou Consórcios? Pensou Atual Consórcios. Representante autorizado Rodo Bem. Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento e ao sair de casa use máscara. Saiba mais em gov.br/saúde. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Nova 15. A sua melhor companhia. Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias, agora 16 horas mais 25 minutos. Hoje aqui nos nossos estúdios, Wagner Lopes veio falar do lançamento do livro dele. Já nós vamos falar como que você faz para adquirir. Quem já quiser ir comprando, o link está aqui fixado no primeiro comentário aqui do nosso Facebook. Você já pode aí fazer a aquisição do seu livro, mas nós vamos falar ainda sobre o livro. Ainda a gente está chegando lá, o livro ainda está no forno, nós já vamos explicar como você faz para comprar. E a gente falando um pouco sobre o distúrbio bipolar, né, Wagner? O que é a ideação suicida? Olha, Mariana, esse tópico é um tópico hoje de preocupação mundial, lógico. Uhum. Existe muita preocupação em cima disso porque os números ultimamente têm mostrado o percentual de bipolares que se suicidam está aumentando e aumenta significativamente. Então o suicídio hoje é um assunto que a gente tem tratado com todo cuidado. A questão é o seguinte, quando o bipolar entra na depressão, via de regra, a depressão dele é muito profunda. E ele se autoanula, ele vira um nada. Nada faz sentido para ele. A vida, o futuro, não existe futuro. O futuro é negro. Então, a ideação suicida é uma coisa que fica perambulando na cabeça dele o tempo todo, o dia todo, achando... E veja bem, não que ele queira suicidar-se, não é essa a questão. Ele não quer dar o fim na vida dele. Ele quer dar o fim na dor que ele está sentindo, no sofrimento que ele está passando, que é muito profundo. E assim, você não encontra, não vê motivo para continuar vivo. Então, a ideação suicida tem levado muitos ao suicídio. Nesses grupos que a gente participa e que a gente trabalha, vamos dizer, várias vezes eu recebo mensagem de pessoa me pedindo, me dê um motivo para não dar um tiro na cabeça agora. Então, sabe, quando fica uma coisa pesada, é um negócio complicado. E assim, eu sei que se eu não der alguma tábua de salvação para ele, ele dá um tiro na cabeça, porque o infortúnio que ele está passando é muito grande. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão passando pela ideação suicida, tentando alertá-los do seguinte: eu já faz muito tempo, já tive várias depressões, e, no entanto, a ideação suicida é uma coisa que eu já meio que aniquilei, por uma razão muito simples. Você vai suicidar para fugir de uma dor que você está sentindo agora? Eu hoje acredito piamente na reencarnação. Então, não vai adiantar nada. Uhum. Você vai suicidar e não vai parar a dor. Pode ficar até pior, porque aí você vai ter uma dívida ainda que você contraiu. Então, sem colocar questões religiosas, não é isso que eu estou dizendo.
Eu só estou dizendo que, para mim, a vida não faz sentido sem reencarnação. Tudo perde sentido. E se eu acredito nisso, não tem por que suicidar. Sim. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, essa ideação suicida é isso, é o que o bipolar na depressão é perseguido quase que o dia todo. Por esse pensamento de se livrar desse problema que ele acredita que não tem solução. Não tem solução. Viu, Wagner? E hoje, assim, você inclusive coloca lá no seu Instagram que é possível ter uma vida com realizações e com sucesso, mesmo tendo distúrbio bipolar, que é uma realidade que você vive hoje, né? De servir como inspiração para outras pessoas e provar que é possível, sim, lidar com o distúrbio tendo uma vida de sucesso como a sua, né? O Wagner, para quem não conhece, ele é um empresário muito conhecido aqui na cidade, de sucesso, empregando vários funcionários na cidade. E a gente sabe da sua trajetória, que é realmente uma trajetória de sucesso. Gostaria que você falasse para quem está nos assistindo, que tem o distúrbio e tem esse pensamento de que não pode ser uma pessoa de sucesso portando o distúrbio bipolar. Sabe, eu acho assim, olha, a primeira coisa que o bipolar tem que fazer é assumir para si mesmo que ele é bipolar e que ele tem limites. Ele tem, assim, algumas guias que ele não pode passar daquilo, porque senão dá problema. Na questão de se você for colocar como vencer na vida, ser um empresário, então a primeira coisa que você tem que fazer, entenda que você não pode administrar o dia a dia da sua empresa. Isso não é um bipolar. O bipolar não tem consciência, não consegue fazer isso. Então, no meu caso, a primeira coisa que eu fiz é o seguinte, olha, eu tenho limites aqui, eu não sou administrador, então eu me cerquei de gente que, acima de tudo, conhecia o meu distúrbio, sabia os meus problemas, os meus limites, e me protegiam disso. Tinha dias deles me trancarem na minha sala e simplesmente não deixar ninguém entrar, não me levar nenhum problema, não me levar nenhuma decisão para ser tomada, porque senão a decisão ia ser desastrosa. Então, eu acho que assim, o fundamental da coisa é você conhecer os seus limites e não querer ultrapassá-los. A gente tem uma capacidade muito grande, não se sabe bem porquê, mas somos criativos, somos empreendedores. Meu pai fazia coisas, meu pai nos anos 60, ele era farmacêutico, ele jogava na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu não entendo até hoje como ele fazia, porque você pediu uma ligação naquela época de Barretos para São Paulo, demorava um dia para sair. Uhum. Então, só que ele também não soube colocar pessoas para ampará-lo, vamos dizer assim. E, no fim, não terminou acabado não, mas teve fortuna e acabou perdendo. E essa é uma coisa um ensinamento que você tem que saber. É estar ciente de até onde você pode ir. Então, você é criativo? Crie. Comece a empresa, mas ponha outros para administrar. É por aí, Mariana. Uhum. E a importância mesmo dos familiares nesse processo, né, Wagner? De ter um suporte aí da família para conseguir tocar a vida, seguir e estar sempre bem amparado aí pelos familiares, né? Mariana, esse ponto é importante você ter levantado. Realmente, assim, a família desempenha um papel fundamental para o bipolar, tanto para cima quanto para baixo. Porque a família que não quer aceitar o distúrbio da pessoa cria mais problema para o bipolar. E aquela família que entende, conhece o problema dele e o acolhe, ela ajuda o bipolar a ter uma vida mais ou menos regular. Então, família é fundamental. Isso a gente tem toda a consciência.
A família eu acho, a família tem que tomar conhecimento do problema, tem que estudar o que é a bipolaridade para poder ajudar. E pode ajudar muito. Olha só, a família como um suporte na parte de estruturação de todos, né? Sempre foi assim, né? A família, como todos dizem, é a base, né? Tanto para erguer quanto para afundar. Então, quando todo mundo está alinhado, consegue seguir em frente, consegue tomar as melhores decisões aí, né, Wagner? Exato. Vamos falar do livro, Wagner. Então, passando por toda essa experiência da bipolaridade, você falou, não, eu vou falar sobre esse assunto e sei que você tem várias pessoas aí na sua comunidade que te acompanham a sua história e estão aí ansiosos já para começar a comprar o Memórias de um Bipolar. Tem a imagem do livro para a gente mostrar para o pessoal? Olha só, essa é a capa do livro Memórias de um Bipolar, volume 1. Bem como o Wagner enfatizou aí, pode aguardar que tem volume 2, volume 3, chegando aí pelos próximos tempos aí. Fala um pouco do livro para nós. Aonde que está disponível para fazer a compra desse livro? É através do link que a gente colocou? Veja, Mariana, acho que é bom frisar que é o seguinte, é um livro, mas no formato e-book. E-book, tá? certo. Ele não é impresso. Certo. E você pode adquirir acessando nesse endereço que está aí que a gente colocou nos comentários aqui no link. Isso, memoriasdeumbipolar.com.br. Isso. Entrando nesse site, você já vai estar apto para adquirir o livro. Isso. Aí você vai seguir todos os caminhos totalmente autoexplicativo, você consegue aí fazer a compra através desse site. Mas esse não é o único livro que você tem na conta aí, né? Já estou sabendo que você tem o Velho Bagaço também. Não. Eu tenho o Velho Bagaço, que eu escrevi numa escapada minha da vida empresarial. Sim. Mas teve fôlego curto, eu escrevi um livro e logo eu tive que voltar para a empresa, porque foi uma fase que ela estava crescendo muito rápido e eu não tinha como deixar. O pessoal que está nos acompanhando está vendo aí a capa do Velho Bagaço. Isso é um romance, não tem nada a ver com a minha vida, nada. Totalmente fictício. Totalmente fictício. É um tanto épico, é a história de um grande fazendeiro. E lógico, eu tive alguma inspiração em pessoas de Barretos, né, que foi onde eu morei até os 16 anos. Mas assim, também Velho Bagaço não tem nada a ver com bagaço de cana. Porque estamos aqui em Piracicaba, todo mundo pergunta, então, bagaço de cana, não é. Velho Bagaço era o apelido que nós demos para esse candidato, porque ele foi se candidatar a prefeito de Portal do Futuro, que é a cidade fictícia. Ele já tinha mais de 70 anos, então os adversários dele o chamavam de Velho Bagaço. Que é o Timóteo de Carvalho. Também fictício. Fictício. Assim, você sempre... Falar que é tudo ficção, Mariana, eu acho que não existe, né? Sim. É que nem... Pergunta, mas quem que é você no livro? Eu não sei. Eu já li esse livro várias vezes. Cada vez que eu leio, eu me identifico com um personagem. Sim. Você acho que se põe por inteiro, né? Mas é um romance bacana. O pessoal gostou. Uma leitura leve. Esse não está mais disponível para... Não, esse tem tanto como e-book, no formato e-book, mas aí ele está publicado na Amazon. Tem que entrar na Amazon. Tá. E quem quiser formato digital, eu ainda tenho alguns livros que na época eu publiquei, mas depois ficou parado. Eu não tinha tempo mais de mexer com isso. Então, eu ainda tenho alguns volumes. Então, o Velho Bagaço você consegue comprar através do site da Amazon e o Memórias de um Bipolar através do site que você... compra aí através do site, que é um e-book. Então, você lê no próprio iPad, no próprio celular. Então, você só adquirir e já faz a leitura no próprio celular. É bem mais prático, não tem a espera do correio, não tem preocupação com entrega. Imediato. É imediato. É imediato. E
como que é essa questão do bipolar? Vi uma pergunta aqui dos nossos web. Vamos fazer um alô, alô e ler a pergunta do nosso web telespectador. Alô, alô. Alô, alô. Olha só, Miguel Delgado tá aqui falando boa tarde. Eu sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Que legal que está acompanhando a nossa programação. Um abraço aí para todos de São Sebastião. Lugar bonito, hein? Olha lá, a Inês Ribeiro também mandando um boa tarde. O Allen César Miranda mandando um boa tarde a todos do Portal Nova 15. Quem mais está aqui com a gente? O José Roberto De Gaspari mandando boa tarde, Mari. Olha só, temos aqui um depoimento do José Roberto De Gaspari, que ele fala sobre a questão do suicídio, né? Que ele tentou várias vezes cometer o suicídio e nunca teve um fim, por sempre aparecer alguém no último momento e ajudá-lo. Então ele aprendeu com as coisas da vida, né? E que a vida é algo muito precioso, que não se pode perder assim. Ele diz que ele tem um amigo bipolar, que ele conheceu na terapia, e realmente tinha dias que ele tinha uma euforia enorme, tudo estava ótimo, e na outra semana ele estava ao inverso. E ele lutava sempre consigo mesmo para conseguir controlar aí a bipolaridade. E também temos aqui uma mensagem do Allen César Miranda falando assim: Wagner, você consegue identificar quando você vai ter a sua alteração de humor? Porque, por exemplo, quando alguém lhe fala algo atravessado ou quando discordam da sua opinião, você consegue identificar se tem alguma relação, por exemplo, com algo do tipo? O nome dele mesmo? É o Allen. Allen. Isso. Allen, veja bem, a primeira coisa que precisamos distinguir é o seguinte: existe, que é o caso normalmente do bipolar, a depressão endógena, que a gente chama, tanto a depressão quanto a mania endógena, e tem a depressão exógena. O que é endógena? A endógena é aquela depressão que vem de dentro, ela brota dentro de você. Não é por nada que está acontecendo fora, não é porque você perdeu o emprego, ou você perdeu a mulher, não. Ela vem de dentro. Meu caso, por exemplo, são alguns sonhos que eu tenho, que são recorrentes, que, cara, é eu sonhar e acordar mal, sabe? Mas não é de alguém vir falar para mim qualquer coisa. Assim como quando eu entro na hipomania, eu posso entrar na hipomania estando mal de dinheiro e entrar na hipomania nadando em dinheiro. O fator externo não significa nada, sabe? Agora, tem aquelas pessoas que entram em depressão e às vezes não tem nada a ver com genética, com hereditariedade, mas entram na depressão por fator exógeno. Então, separou do marido, separou da mulher, perdeu o emprego, perdeu um filho. Isso joga a pessoa na depressão. Mas vem de fora para dentro. Agora, no nosso caso, normalmente é de dentro para fora. É alguma coisa na nossa cabeça que gira ao contrário e de repente você está na depressão ou está na mania. Não sei se foi claro. Foi sim. Eu gostaria também de enfatizar, para quem for comprar o livro, que quem fizer a compra através do memoriasdeumbipolar.com.br também vai ter como um bônus, além de ter o livro, né, vai poder participar, ter o acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook, que é uma comunidade do Memórias de um Bipolar, né, para bater um papo direto com o autor, que é com o Wagner, para falar o que achou do livro, passar um feedback, se a pessoa tiver a bipolaridade, para compartilhar suas experiências, né? Então não podemos deixar de enfatizar isso como um bônus mesmo. Quem adquirir o livro tem o contato direto com o Wagner para falar sobre as suas experiências, sobre o livro, compartilhar as histórias que todos nós carregamos, né, Wagner? Eu acho que é muito importante falar desse bônus aí para quem adquirir o livro, né? Nessa comunidade, ou grupo, a gente chama grupo, quer dizer, não é só para você conversar comigo. O que eu busco é assim, as pessoas que têm problema participarem para a gente discutir os problemas, para a gente trocar ideias. Como eu faço regularmente, publico
matérias sobre bipolaridade, as últimas notícias dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, é um grupo que eu gostaria que se tornasse um fórum de pessoas com distúrbio para discutir os problemas e achar alternativas. Tá certo. Wagner, nosso tempo tá acabando praticamente. Você vê que quando o papo vai, a gente vai que vai, né? Vai que vai. Ô, Wagner, eu esqueci algum ponto importante pra gente falar aqui com os nossos... Acho que a gente cobriu quase tudo. Mas veja, Mariana, eu estou à disposição, se o pessoal se interessar depois, se você começar a receber algum questionamento, se precisar voltar aqui, eu volto. Sim. Eu estou aposentado, então... Tá com a agenda livre. Minha agenda está livre. Tá certo. À disposição. Ô, Wagner, primeiro, quero agradecer a sua presença aqui hoje. O Wagner já tomou as 2 doses da vacina, então se sentiu um pouco mais seguro para tirar a máscara. Eu e o nosso técnico, Marcos, estamos de máscara no estúdio. Nós estamos recebendo diariamente a manutenção no ar-condicionado, né, aqui do estúdio. Nós estamos fazendo a higienização após cada programa que nós fazemos. Tem uma higienização do ar para o próximo entrevistado. Então, o Wagner veio hoje, né? Ainda bem que você se aposentou lá um pouco da sua empresa para vir aqui bater um papo, porque senão não teríamos essa oportunidade de trocar uma ideia nessa tarde, né, Wagner? Mas, Mariana, eu costumo brincar com o meu pessoal, assim, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto agora. Né? Porque com esses grupos, além de preparar material para postar para eles, ou escrever, né? Normalmente eu escrevo textos. Depois tem o retorno. Se você somar esses grupos todos, aí são mais de 500 mil participantes. Então, existe questionamento, existem dúvidas, pessoas querem conversar, bater papo, trocar ideia, discutir sobre remédio até às vezes, coisa que eu fujo, porque não sou um profissional da área. Mas eu passo quase que o dia todo em função desse pessoal. Respondendo. Assim, numa boa, né? Mas eu falo que minha agenda está livre porque eu não tenho horário para fazer isso. Eu posso dormir mais tarde e tal. Uhum. Mas realmente tem sido uma experiência bastante positiva para mim. Acho que com isso também, com tudo isso, eu estou já há mais de um ano sem depressão nenhuma. Tive uma hipomania um pouquinho assim, mas uns 4 dias. Acho que em função desse trabalho, da realização que eu estou sentindo fazendo isso. Que joia. Olha, o Allen mandou mais uma pergunta complementando aquela. Falou, Wagner, a pessoa bipolar, ela é mais propensa a usar drogas ou ter algum tipo de vício ou não tem relação? Infelizmente, vou te falar que sim, cara. Eu não uso, não sou nem de beber. Eu descobri a Heineken Zero. Isso é uma dica pro pessoal. Eu tô também adepta a Heineken Zero. Eu tomo. Ô, Heineken, patrocina a gente. Eu tomo umas 4 Heineken por dia, zero. Mas é comum, é muito comum o pessoal ir pra droga. No máximo de droga que eu faço é fumar. Mas eu fumo desde os 14 anos. Sim. Então, mas, infelizmente, é comum, sim. Muito comum. Drogas... A compulsão por compra. A compulsão por compra. Mas essa daí o que vai fazer é arrebentar as contas deles. Né? Mas a droga eu tô com... Eu às vezes brinco, eu falo assim, eu tô com uma paciente que ela estava batendo papo comigo, eu vi que ela estava muito doida, aí ela me falou que ela estava cheirando coca. Nossa. E é uma pessoa de 50 e poucos anos. Uma senhora. E não tem como largar. E ela é tipo 1, ela é bipolar tipo 1. A fase da mania dela, ela diz que arrebenta. Um outro que eu esqueci de falar, uma outra coisa que é uma característica do bipolar é a disposição sexual. Ou fica animado, Wagner? Fica. Normalmente o bipolar ele é
uma pessoa mais sexy, não é esse o termo, mas Sim. mais voltada, mais necessitada. Isso já é comprovado cientificamente. E é aí é que surgem os adultérios, as cagadas. Aí é que a merda acontece. Eu tenho uma amiga minha que ela colocou bem isso. Eu tenho uma amiga que nós estávamos discutindo em casa e aí tentando explicar a minha segunda separação. Uhum. Aí ela virou e falou assim, não tem nada a ver, o que você fez foi merda. E acabou. Ai, A gente faz Deus. merda, a gente faz muita merda. Nossa, nesse lado, principalmente, é muito comum. Existem, lógico, bipolares que não têm essa queda, essa disposição. Uhum. Mas a grande maioria tem. Tem. Wagner, nosso tempo está acabando. Só tenho que agradecer a sua presença aqui hoje. Realmente foi um bate-papo muito gostoso. Saber das suas conquistas, dos seus livros, de você abrir seu coração de verdade, dividir, né, as suas experiências, as boas, as que não são tão boas. Eu acho que é sempre válido quando as pessoas elas estão dispostas a mostrar também que são frágeis, que também fazem muita merda na vida, né? Porque as pessoas daí se identificam, né? Percebem que não existe só pessoas totalmente bem-sucedidas, sem os fracassos que é comum na vida de todos nós, né? Os altos e baixos que a gente fala, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje. Foi um bate-papo muito bacana e eu tenho certeza que esse conteúdo chegou para quem precisava chegar e ainda por estar na internet, ele vai chegar ainda para muito mais pessoas que vão assistir o programa, né? Então, deixo aqui meu agradecimento a você. Mariana, eu também quero agradecer você. Foi um bate-papo realmente bem gostoso, eu me senti muito à vontade. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de quem não é bipolar, conhecer um pouco mais, e de quem for bipolar, ver que estamos todos na mesma. Remando meio contra a maré, mas a gente tem que remar, não tem jeito, tem que continuar. Muito obrigada mais uma vez. Quero dizer para você que nós deixamos aqui no link desses comentários aqui, quem nos assiste pelo Facebook, o link direto para a compra do livro. Você que se interessou, que quer comprar o livro, fique à vontade, o link está aqui embaixo, tá? Faça sua compra. Se você quiser se comunicar com o Wagner, entre através das redes sociais, procura lá o Facebook. Como é que está o Facebook seu, Wagner? Tá, acho que agora o meu sobrinho... Não, ele padronizou tudo. Memórias de um bipolar. Tanto no Insta, quanto no Face, quanto a minha página. Colocou Memórias de um Bipolar em qualquer rede social, você vai já localizar o Wagner. Emendado. Tudo junto. Tudo junto você já localiza, tá bom? Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença do nosso técnico Marcos Alves, que fez a sonoplastia hoje para nós. Quero agradecer a sua presença ao José Roberto de Gaspari, que compartilhou suas experiências, ao Allen, que também mandou suas perguntas para cá. Meu abraço a todos vocês que estão acompanhando a programação da Nova 15. Um super beijo para você. A pandemia não acabou ainda. Deixo aqui, então, o meu convite para você se cuidar. Cuida bem dos seus familiares. Eu prometo para você, tá acabando. Eu tenho certeza que tá acabando. Aguenta firme aí, tá? Máscara, álcool em gel, que a gente logo, logo vai estar livre de tudo isso, tá bom? Um super beijo para você e até mais. Fui!